Olá, caríssimos e caríssimas do portal jurídico Dedicação Delta. Aqui é o Gleison Lima, eu sou professor de Direito Penal e hoje nós vamos tratar aqui de algumas questões relativas à banca Sebrasp. E a gente vai trabalhar com as questões que caíram no último concurso aí de delegado de polícia do Estado do Espírito Santo. Então vai ser uma oportunidade de a gente aqui rapidamente debater as questões de direito penal que são cruciais aí para o estudo de vocês, aí para a gente estar aperfeiçoando, verificando como é que a banca é, né? Porque como a gente fala aqui, cada vez mais as bancas estão se aperfeiçoando, tratando de lei, de doutrina, de jurisprudência, tudo no mesmo pacote, e a gente aqui vai tentar destrinchar essa parte de direito penal. Sem mais delongas, vamos lá para nossas questões de direito penal. Questões de direito penal muito importantes aqui do estudo para delegado de polícia. É o cargo que vocês almejam e que daqui a pouco estarão aí dentro, né? Com muita dedicação. Pois bem, dentro do contexto que a gente quer trabalhar com vocês aqui, pessoal, as questões de direito penal que a gente trouxe dessa vez são as questões do concurso, como eu disse aqui, delegado de polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo deste ano, que foi aplicado aí, esses dias para trás, e aí a gente vai tentar aperfeiçoar aqui para as questões de 21 até 28, são 8 questões no total, e rapidamente a gente vai passar aqui dos principais tópicos de cada um deles, tá certo? Primeira questão que a gente vai trabalhar, pessoal, a questão de número 21 lá da prova. Olha para você ver como é que a questão trouxe a situação hipotética e a gente vai, assim, abrir essa questão para a gente poder entendê-la, tá? Primeira coisa, falaram assim, ó, Paulo foi surpreendido em uma abordagem policial enquanto consumia um cigarro de maconha. Já tem que começar a pensar em marcar as coisas. Ele consumia um cigarro de maconha. Tá certo. Então, se ele consumia, ele portava esse cigarro de maconha. Mas falava também que ele portava outro. Então, ele tinha um para consumo e um outro para consumir em momento posterior. Isso aqui, no primeiro momento, a gente já tem que ligar na fita. Olha, isso aqui, artigo 28 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes. Beleza. Só que aí vem a pegadinha da prova. Vamos lá. Com o fim de evitar sua condução à delegacia, Paulo ofereceu seu aparelho de telefone celular, aparelho celular, de última geração aos policiais. Beleza. O que aconteceu nesse caso? Aqui, gente, a gente tem que ver que tem uma jurisprudência muito recente tratando do assunto. A gente já tem que começar a ficar ligado em ler jurisprudência em teses, ler informativos, para que a gente possa não vacilar numa questão assim. Veja, isso aqui foi trazido, inclusive, em comentários de jurisprudência que a gente fez esse ano, no portal aí do YouTube do Dedicação Delta. Então, nesse sentido, quando falava, o argumento da defesa foi o seguinte, peraí, será que no momento que ele comete um crime do artigo 28, que sequer teria uma pena privativa de liberdade combinada, algum fato que estivesse conectado ao artigo 28, poderia esse sujeito estar apenado com ele? Ou seja, quando ele oferece o aparelho de telefone celular, que estaria cometendo em tese um crime de corrupção, ou seja, na corrupção ativa, que é aquele que está oferecendo, prometendo aquela vantagem devida ao corrupto passivo, que é ali o servidor público, esse sujeito, que para não ser preso, e ele falou, nem seria preso, porque o artigo 28 vai fazer aquele procedimento geral e vai liberar o cara. Às vezes o cara nem assina o termo circunstanciado, ele tem que ser liberado, porque não tem pena combinada, ele não pode ser ali preso de acordo com a lei. Mas o fato dele ter oferecido o aparelho de telefone celular, aí sim, nós ingressamos em um novo crime. E esse novo crime, sim, que é o crime de corrupção passiva, ele vai estar sujeito a ele. Tá certo? Então vamos lá para as alternativas. A letra A fala assim, olha, ele pode ser acusado pelo crime de corrupção ativa na modalidade tentada? Não, modalidade consumada. Tá? Porque basta ele oferecer, porque ele entregar o aparelho e deixar o pessoal embora com o aparelho, isso aí é um mero exaurimento do crime. Oferecimento, crime formal, oferecimento já configurou o crime de corrupção. Então, não é na modalidade tentada. Tá? Caso os policiais não tenham aceitado a oferta, então não é tentado. Vamos lá. Deve ser autuado em flagrante delito por crime de corrupção passiva? Não, gente. Corrupção passiva é do servidor público. Ele está ali passivamente esperando a vantagem chegar, artigo 317 do Código Penal. Então ele não está ali nessa condição de corrupto passivo, ele é um corrupto ativo, tá? Próximo ponto, letra C, cometeu crime de favorecimento pessoal. Gente, nada a ver com favorecimento pessoal, né? Favorecimento pessoal dá uma espécie de guarida àquela pessoa que vai se furtar à atuação da autoridade policial. Não tem nada a ver com esse crime, nada a ver mesmo. Eles quis colocar como se tivesse caído de paraquedas. Pronto. Letra D,
não deve ser autuado por nenhum crime em razão da conduta de uso de entorpecente ter sido descriminalizado. Primeiro que, há uma incoerência aqui, na verdade, incoerência não, pode até colocar de propósito, uso de entorpecentes. Será que o uso de entorpecentes, ele é crime? Ó, porte, posse do entorpecente para consumo pessoal, tudo bem. Mas lá não tem o verbo usar, não. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que vai usar um entorpecente sem estar portando ele. A não ser que colocou um entorpecente numa árvore, vai lá e coloca o bico da boca e suga uma maconha, por exemplo. Aí sim, mas é quase que improvável de acontecer. Só exemplo de doutrina mesmo. Então, no caso aqui, não foi descriminalizado o crime, não foi descriminalizado o crime, e também não tem conexão essa figura aqui. E vamos para a letra E. Cometeu crime de corrupção ativa, pô, chegamos bem aqui, 333 CP, ao oferecer vantagem aos policiais na tentativa de que não levasse a delegacia pela conduta de posse de drogas. Perfeitamente, como a gente vai ver aqui, pessoal, olha só, a gente vai ver que a jurisprudência já nos conta assim, olha, oferecimento, deixa eu só chegar aqui com a minha imagem para não atrapalhar vocês, vou colocar aqui embaixo, ó, oferecimento de vantagem indevida para evitar a atuação policial, agente abordado com drogas para uso próprio, ato de ofício, corrupção ativa, ocorrência, disposições do 48, parágrafo 2º e 3º da Lei de Drogas. Vejam só, configura crime de corrupção ativa, isso aqui é jurisprudência, configura crime de corrupção ativa, olha aqui, ó, a palavra ativa aqui, vamos lá, tirar essa telinha da frente aqui, pronto, configura crime de corrupção ativa, o oferecimento de vantagem devida, ó, oferecimento, verbo oferecer, de vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a omitir ou retardar ato de ofício relacionado com o cometimento do crime de posse de drogas para uso próprio. Pronto. Viu que a jurisprudência está aqui, a questão veio na cara do gol. Tá? Vamos lá. O que fala o nosso artigo 28 da Lei de Drogas? O que está na ponta da língua, tá? Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É um crime que ainda está previsto em lei. A diferença é que não tem uma pena privativa de liberdade. A pena aqui é de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo, ou seja, permanece como crime, e isso não retira a possibilidade do sujeito que oferecer ali o seu celular de última geração aos policiais, que ele se exima da responsabilidade de responder sim pelo crime de corrupção ativa. Portanto, resposta letra E. Beleza? Vamos lembrar que o artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Tóxicos, ele fala o seguinte, olha, tratando-se da conduta do artigo 28, é aquele que todo mundo pensa que descriminalizou, mas não descriminalizou, tá? Não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se o quê? Termo circunstanciado e providenciando as requisições de exames e perícias necessários, para saber se é droga, se não é droga, etc. e tal, tá? Se ausente essa autoridade judicial, a providência do parágrafo 2º, que é fazer o termo circunstanciado, etc., será tomada de imediato por quem? Pela autoridade policial, aonde? No local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Então parece que descriminalizou, mas não descriminalizou. Isso não exime o fato de que, embora seja um crime do artigo 28, que não tem uma pena daquele jeito que a gente vê nos modos, reclusão, detenção, prisão simples, ainda assim, se ele oferece uma vantagem devida ao agente público que buscava ali entregá-lo a essa autoridade judicial para o termo circunstanciado, ele vai sim incorrer no crime de corrupção passiva. Fechou? Vamos lembrar que corrupção ativa. Gente, vamos lembrar que corrupção ativa, lembre, a corrupção ativa é aquele que oferece a vantagem devida, aquele que promete a vantagem devida. E a passiva, do 317, é aquele que o funcionário público está passivamente esperando a vantagem chegar. Vamos lembrar que o crime que esse sujeito que estava com a droga cometeu é o do 333, que lembra oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Veja, o sujeito do artigo 28, que sequer ficaria preso na delegacia, porque é verdade a prisão flagrante dele. Veja só, se ele sequer ficaria preso, o fato de ele ter oferecido o celular, ele pode estar sujeito aí à corrupção ativa com uma pena de 2 a 12 anos de reclusão. Vacilou, dançou. É assim que funciona a lei, tá? Próxima questão aqui, ó. Questão de número 22. Isso é braspe, viu, gente? Vamos lá. De acordo com o artigo 83 do Código Penal, o juiz poderá,
o juiz poderá conceder livramento condicional a quem? Ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Desde que o quê? Quais são as condições para que o juiz possa conferir a esse sujeito o livramento condicional? Quais são as condições? Tenha cumprido mais de 2/5 da pena nos casos de crime hediondo. Gente, pode ter livramento condicional para crime hediondo? Pode. Qual que é o cumprimento da pena? 2/5? Não. 2/3. Tá? Não seja reincidente. Gente, ele pode ser reincidente? Pode, mas o cumprimento do valor, do percentual, vamos colocar, da fração da pena, vai ser diferenciada. Agora, ele pode ser reincidente em crime hediondo? Aí a coisa vai mudar. Reincidente em crime hediondo não pode, mas reincidente pode. Certo? Então, errado. Não tenha cometido falta grave nos últimos 2 anos. 2 anos não. Nos últimos 12 meses. Tá? Beleza, tenha cumprido mais de 1/6 da pena se não for reincidente em crime doloso? 1/6 não, 1/3. E mais da metade se for reincidente em crime doloso? Até que aqui está certinho, mais da metade. Vamos lá. Por último, tenha reparado dano pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Opa, bonitinho, de fato, para que ele tenha o livramento condicional, ele tem que ter reparado o dano pela infração, salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo. Vamos mostrar aqui onde é que estão os dispositivos, só lembrar? Os crimes hediondos, cumprimento de mais de 2/3 da pena, e não 2/5, como falou. Possível para reincidente, se cumprido o quê? Metade da pena, metade para reincidente, 2/3 para crime hediondo, não podendo ser reincidente em crime hediondo. Se for reincidente em crime hediondo, está fora, tá? Não cometida falta grave nos últimos 12 meses e não 2 anos, como falou na questão, tá? Cumprida mais de 1/3 da pena para não reincidente em crime doloso e bons antecedentes, e de fato, mais da metade se for reincidente em crime doloso que não seja crime hediondo. Crime hediondo não pode, tá? Por isso que a letra E é a correta nessa questão. Só para a gente lembrar, gente, ó, querem dar uma olhadinha? Sempre vejo, tá? Sempre vejo. A gente trabalhou aqui, abre o Vadimeco, abre aí o site do Planalto, consulta aí Código Penal, coloca CP, Enter, pronto, caiu na tela do Código Penal, vai ver que o livramento condicional está nos artigos 83 a 90 do Código Penal. E o que vai nos dizer aqui como requisitos desse livramento condicional? Primeiro, cumprido mais de 1/3 da pena, como a gente falou, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Agora, se cumprir mais da metade da pena, se ele for o quê? Reincidente em crime doloso. Tiver que ter comprovado o quê? Bom comportamento durante a execução da pena, não cometido falta grave nos últimos 12 meses e não 2 anos, como a questão fala, bom desempenho do trabalho que lhe foi atribuído, a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, tenha reparado o dano, salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo, dano causado pela infração. Pronto, essa aqui, letra E, né, da nossa alternativa. E o item 5, cumpridos mais de 2/3, vou trocar aqui minha imagem para cima para a gente poder ler tudo, né, bonitinho. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes e tráfico de pessoas e terrorismo, os 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Só que aqui, embora tráfico de pessoas não seja um crime hediondo, também exige o cumprimento de quê? 2/3 da pena. Cuidado com esse aqui. Pegadinha de prova boba, tá? Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, o que presume o quê? Se ele for reincidente específico em crimes dessa natureza, ele vai ter direito a livramento condicional? Não. Tchau pra você, filho. Já era. Próximo ponto é lembrar que o parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, dentro do pacotinho ali do 83 a 90, que trata do livramento condicional, vai falar que para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão desse livramento condicional tem uma subordinação. Subordinação a quê? A constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Isso é uma questão extremamente subjetiva, às vezes criticada pela doutrina, mas está previsto em lei. Só para lembrar, a gente completar nossa questão, deixar ela linda aqui, ó, é lembrar que é o seguinte,
é vedado o livramento condicional ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Mas isso não está no Código Penal. Onde é que está isso? LEP. O que é a LEP, gente? Lei de Execuções Penais. Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, mesmo ano da reforma do Código Penal, que inclusive a reforma da parte geral do Código Penal é a 7.209. Essa aqui é a 7.210. Depois dá uma conferida lá, artigo 112, inciso 6º, a linha A e o inciso 8º. Fechou? Vamos para a próxima questão, pessoal? Valendo. Questão de número 23, Sebrasp. A respeito da aplicação da pena, levando em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e os dispositivos do Código Penal, vamos assinalar a questão correta. É bom, sempre fiz prova assim, ó. Verificou aqui, pá, marca o que está falando de correta, beleza? Que vai facilitar a sua forma de enxergar essa questão. Vamos lá. Sobrevindo condenação por fato posterior ao trânsito em julgado da sentença. Sobrevindo condenação a fato posterior ao trânsito em julgado da sentença, face à nova unificação, é o início do cumprimento da pena, não trânsito em julgado da sentença. Desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Errou aqui, ó. Não é trânsito em julgado da sentença. Início do cumprimento da pena, tá? A pena privativa de liberdade não superior a 6 meses pode ser substituída por pena de multa. Veja só, questão polêmica aqui. Porque eles pegaram um dispositivo do Código Penal que de fato fala isso. Mas a doutrina, ela fala que esse dispositivo ele foi tacitamente revogado por outro que está no artigo 44 do Código Penal, que já nós vamos ver. Então, tudo bem. A gente poderia marcar isso aqui como alternativa certa. Mas a questão que caberia recurso, porque é polêmica. Tá? Letra C. Condenações criminais transitadas em julgado, ainda que consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena a título de antecedentes criminais. Espera aí. O sujeito tem condenação criminal transitada em julgado, vai ser reincidência. Lembrem, gente, que nós temos uma aplicação da pena. Quando o juiz vai aplicar a pena e vai dosar a pena, por isso se chama dosimetria da pena, nós temos essa dosagem da pena que é feita pelo juiz de acordo com os critérios do artigo 68, que a gente chama de critério trifásico. Fixação da pena base com circunstâncias judiciais, artigo 59. Vamos trabalhar com as circunstâncias agravantes e atenuantes e vamos trabalhar com as causas de aumento ou diminuição de pena. Então, se eu tenho a questão da reincidência a ser considerada, que é uma circunstância agravante, segunda fase de aplicação da pena, elas não podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais. Ou eu vou trabalhar ela como reincidência, ou eu vou trabalhar como antecedentes criminais. Não posso trabalhar duas vezes. Senão eu vou cometer bisimirim aqui. Fechou? Por isso a questão está incorreta. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois da sentença, ainda que recorrível, pode, né? A qual no país ou no estrangeiro, ou tenha condenado por crime anterior. Aqui não, né, gente? Pode ser sentença recorrível. Vamos lá, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender exclusivamente a situação econômica do réu? Exclusivamente não. Principalmente, exclusivamente não. Tá? Vamos lá, como é que vamos tratar a nossa questão? Primeiro, que a questão alternativa é a letra B. Só para a gente lembrar aqui, a pena privativa de liberdade, não superior a 6 meses, pode ser substituída com a polêmica que eu vou contar. Tá? Qual que é a polêmica, gente? Vamos lá. Primeira coisa, a letra A. Devemos falar dos limites das penas, né? Fala assim, ó. Sobrevindo condenação a fato posterior, foi o trânsito em julgado da sentença. Não, gente, não é o trânsito em julgado da sentença. 75, parágrafo 2º, letra de lei. Sobrevindo condenação a por fato posterior ao início do cumprimento da pena. Tá? Olha, ó. Lá tá falando o quê? Trânsito em julgado da sentença. Não. Início do cumprimento da pena. Face à nova unificação, desprezando-se para esse fim, o condenado já tem cumprido a pena. Gente, isso é muito comum. O sujeito foi lá condenado, começou a cumprir pena, de repente lá dentro da cadeia ele vai lá e mata alguém. Quando ele for julgado desse segundo crime, vai ser feita a unificação dessas penas, desprezando o período que já foi cumprido, por óbvio, né? Vamos lá. Artigo 60, parágrafo 2º, vai falar o seguinte: a pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses pode ser substituída pela multa, observados os critérios do inciso 2º e 3º do artigo 44. Gente, de fato, é a letra B. Mas olha só o que o artigo 44, parágrafo 2º, fala. Olha, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos. Então, há quem diga que esse artigo 60, parágrafo 4º, a doutrina aí, ele foi revogado tacitamente pelo artigo 44, parágrafo 2º, que veio depois. Então, é nesse sentido que eles falam, olha, peraí, essa letra B não está tão correta assim não. Se a gente for olhar o dispositivo expresso de lei, tudo bem. Mas tem dois dispositivos do Código Penal. E mais ainda, ao que tudo indica, o artigo 44, parágrafo 2º, ele revogou tacitamente o artigo 60, parágrafo 2º. Há uma outra parte que fala que, se for não superior a 6 meses, o sujeito vai ter o direito à substituição por multa e não por uma pena restritiva de direitos. Mas é uma discussão jurídica aí, né, que a gente tem que observar. Mas, enfim, não acredito que aqui caberia um bom recurso. Tá? Próximo, letra C. É lembrar que a reincidência penal, vou tirar, vou colocar minha imagem aqui para baixo para a gente não atrapalhar, fala o seguinte, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. É uma súmula de número 241 do STJ. Ou ela vai ser a reincidência, vai ser considerada sua circunstância agravante, ponto final, ou se não der para ser reincidência, vai figurar maus antecedentes, eventualmente. Ou pode figurar aí, portanto, dentro da circunstância judicial. Tá certo? Está errado, então, aquela alternativa, a letra C. Vamos lembrar que a pena base será fixada atendendo aos critérios do 59. Lembra que eu falei que para o juiz dosar, para aplicar a pena, ele leva em consideração o artigo 68 do Código Penal? Vai fixar a pena base, vai colocar circunstâncias agravantes atenuantes e depois, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição da pena. Lembremos que o artigo 59 do Código Penal fala das circunstâncias judiciais, daí se fala da fixação da pena base. Nós temos aqui as circunstâncias agravantes e uma delas está aqui, a própria reincidência, segunda fase de aplicação da pena. Fechou? Próximo ponto, vamos lembrar que a reincidência ela está prevista no artigo 63 e ela vai ser verificada depois de trânsito julgado e não ainda pendente de recurso, como falava a alternativa letra D. E a letra E vai falar do artigo 60, que na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente, não exclusivamente, como tratou a alternativa, a situação econômica do réu. Fechou? Vamos para a próxima questão? Está acelerado? Tem que ser acelerado a vida, é assim, o concurso é assim. Então, abra o vadimeco, vê na velocidade menor, se for o caso, e vá acostumando com minhas palavras aí, parafraseando debaixo da cabeça de vocês o tempo todo. Ó, gente, marquei letra E, não é letra E não, né? Letra B, de acordo com o gabarito. Só para a gente marcar que aqui é principalmente, não exclusivamente. Mas, enfim, estudar é assim, estudar é na velocidade, criar o nível 5, né? Vamos lá, próximo ponto. Questão número... Tanto que vontade de falar um artigo, né? Questão número 24. Durante o período de repouso noturno, opa, aqui, ó, repouso noturno, vou marcando, né? Pedro cometeu o crime de furto. Já sei até onde que eles querem chegar, mas começa assim, já estou vendo jurisprudência na minha frente. Vamos lá. Repouso noturno, crime de furto. De um veículo que estava guardado aonde? Na garagem da residência. Beleza. No decorrer das investigações, foi possível constatar que Pedro era primário e que, pela análise das imagens das câmeras de segurança instaladas no jardim da residência, havia movimentação dentro da casa, ou seja, membros da família estavam acordados dentro da residência. Mas eu queria perguntar o seguinte, a conexão vai ser essa. Será que o fato do sujeito estar acordado retira a causa de aumento de pena do repouso noturno? Nós vamos ver que não, tá? O fato do sujeito praticar o crime no repouso noturno é o momento que as pessoas relaxam a vigilância, razão porque justifica-se a majorante. Ou seja, justifica-se essa causa de aumento de pena. Majorante, causa de aumento de pena é a mesma coisa, né? Vamos lá. A partir dessa situação hipotética, vamos assinalar que a opção correta. Vamos lá. Caso Pedro tivesse se utilizado da escalada para cometer o crime, escalada é qualificadora do crime de furto? Like, sim. Tal qualificadora só poderia ser reconhecida mediante prova pericial. Não. Tem jurisprudência recente falando não precisa de prova pericial. Tem outros fatores que podem comprovar que houve escalada. Então, Petrada está errada. Letra B. É irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bastando que o furto tenha sido praticado à noite, correto até aqui, durante o repouso noturno, para caracterizar sua causa de aumento, corretíssimo. Marcar a letra B aqui, ó, correr para o abraço, jurisprudência recentíssima, tá? Importante, que foi falado isso aqui, dessa jurisprudência, nas aulas de jurisprudência aí do YouTube.
né? Depois vocês conferem lá. Mas de toda forma, essa é a letra B. Ou seja, não importa se a gente acordar, se a gente dormir, o importante é que é repouso noturno, porque o repouso noturno, as pessoas naturalmente relaxam a vigilância. Letra C. O fato de Pedro ser primário é por si só suficiente para que o juiz substitua a pena de reclusão pela de detenção ou aplique somente a pena de multa. Gente, não. Primário tem que ser, tem que ter outras características de pequeno valor a coisa subtraída, pequeno valor é diferente de insignificante, então não é só primário não, tá? Tira isso aqui. Isso aqui é o tal do furto privilegiado. Letra D. Apesar de o crime ter sido... Deixa eu jogar minha imagem aqui para cima, a gente poder ler, né? Apesar do crime ter sido cometido durante o horário de repouso noturno, não deve ser aplicado acaujamento, pois havia pessoas acordadas dentro da casa. Isso aqui já contraria a própria letra B, então está errado. Ainda que Pedro tenha rompido o obstáculo para adentrar na casa, o furto não poderá ser considerado qualificado, pois referido fato elementar do crime de furto. Gente, rompimento de obstáculo é uma das majorantes das qualificadoras do crime de furto. Então, ele não é elementar do crime de furto. Está errado também. Então, 24, letra B. Vou mostrar aqui, matamos a questão, e vou mostrar como é que está destrinchada. Bem, furto. Lembramos que furto, nem vou ler a definição de furto, né, gente? Mas o aumento de pena de 1/3, que é o furto noturno, ou seja, aqui nós temos uma majorante, uma causa de aumento de pena, ela vai se dar a ser praticada durante o repouso noturno. Lembre-se da jurisprudência que eu disse aqui, ó. Vamos lá. Delito de furto, repouso noturno, causa de aumento de pena. Horário de recolhimento, requisitos, prática delitiva à noite, em situação de repouso, aferição no caso concreto, local habitado, vítima dormindo, situações irrelevantes. Veja como é que é importante estudar a jurisprudência. Queira ou não, você aplica no caso concreto aquela situação que você vai ver na prova depois. Tá? Vai falar que nos termos do artigo 155, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena é aumentada de 1/3. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para quê? Para descansar, gente. Devendo o julgador atentar-se para as características do caso concreto. Nós avançamos, olha lá. A situação de repouso está configurada quando presente a condição, deixa eu jogar minha imagem para baixo, quando presente a condição de sossego, tranquilidade, não importa estar acordado. Caso em que, em razão da diminuição da precariedade da vigilância dos bens ou ainda da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime ou do local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite em situação de repouso. Pronto, gente, tá aqui. Questão na cara do gol pra gente. Só para lembrar, comentando as alternativas, lembramos que lá a letra A falava furto qualificado é escalada. Lembra da escalada? Será que eu preciso de prova pericial? Fala a jurisprudência trazendo aqui, ó, outra delas deste ano. Veja como é que prova cobra do ano. Prova em coteste, laudo pericial, dispensabilidade, ó, dispensabilidade do laudo pericial. Excepcionalmente presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada, que é uma qualificadora do crime de furto, de forma inconteste, a prova pericial tornar-se-á vai se tornar o quê? Prescindível. Lembramos que prescindível é dispensável, aquilo que não precisa. Fechou? Então, furto mediante escalada é uma qualificadora em que se dispensa o lado pericial. Fechou? Letra B, a gente falou que estava correta. Lembremos que o furto privilegiado está no artigo 155, parágrafo 2º, que vai falar se o criminoso é primário, de pequeno valor da coisa furtada, o juiz, pequeno valor, gente, pequeno valor da coisa furtada é diferente do princípio da insignificância. Há quem diga que pequeno valor seja o equivalente a um salário mínimo, e princípio da insignificância corresponda a 10% do salário mínimo, mas isso não tem unanimidade, até porque princípio da insignificância em crimes tributários federais, nós estamos falando de 20 mil reais, tá? Mas isso é outra conversa. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente o quê? A multa. Então não é só o fato do sujeito ser primário, tem outros requisitos para que a gente considere o furto privilegiado, tá? A alternativa D contraria a B. E, por último, rompimento de obstáculo
é uma qualificadora do crime de furto. Falou que não era. É sim. Lembremos que artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º, fala, quem comete o crime com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa, vai estar cometendo o crime de furto na modalidade qualificada. Fechou? Próxima questão, pessoal. A questão de número 25. Me diz o seguinte, a dignidade sexual é tema que tem sido socialmente debatido com a maior seriedade nas últimas décadas e que merece a atenção da sociedade. Claro, a discussão em torno do assunto tem gerado reação legislativa positiva e atenção dos tribunais. Acerca desse tema, considerando os dispositivos do Código Penal e a jurisprudência dos dispositivos do Código Penal e jurisprudência da STJ, vamos para a opção correta. A importunação sexual, que consiste no ato de constranger... já não tem constranger. Não tem constranger lá. Constranger, se eu começar a constranger com violência grave ameaça, vamos falar de estupro. Mas a importunação sexual não tem o constranger, tá? Então você vai importunar essa pessoa e essa pessoa vai ser levada a um ato libidinoso que você pratica contra ela. Sem ela perceber, sabe o sujeito que esfrega a mulher dentro do ônibus para satisfazer a própria lasciva naquele momento, ou até de terceiro? Esse sujeito comete o que é crime de importunação sexual. Ele quer praticar atos libidinosos para satisfazer a lasciva própria de terceiro. Neste caso, ele cometeu o quê? Importunação sexual. De fato, é um tipo penal diferente de estupro? Mas não quer dizer constranger alguém à prática de atos libidinosos. Fechou? Cuidado com isso aqui. Próxima questão. A exploração sexual constitui elemento normativo do crime de casa de prostituição, certo? Foi considerado, inclusive, exploração sexual. Está na base lá do crime de casa de prostituição. Não bastando a conduta consistente em manutenção de casas para fins libidinosos. Exatamente. Se a manutenção de casas para fins libidinosos, não dá o crime. Se a manutenção de casas para fins libidinosos com exploração sexual, dá o crime de casa de prostituição. Fechou? Por isso que a gente marca a letra B e corre para o abraço. Letra C. Para crimes praticados contra a dignidade sexual, não há previsão de causa de aumento de penas. Gente, são várias as causas de aumento de penas dos crimes contra a dignidade sexual. Questão erradíssima. Isso aqui dava para matar fácil, né? Pegar uma imagem para cima. Próximo ponto. Vou jogar para a esquerda para não ficar na frente do dedicação, né? Vamos lá? Fechou? Letra D. Constitui crime de rufianismo, rufião aqui, ó. Levam vantagem nas costas dos outros. A indução à prostituição ou a outra forma de exploração sexual. Não, indução à prostituição está facilitando a pessoa a prostituição. Esse é um outro que favorecimento à prostituição, tá bom? Ou outra forma de exploração sexual. Não é rufianismo. O crime de estupro, previsto no artigo 215, gente, o estupro não está no 215, ou está no 213, ou estupro vulnerável está no 217. O 215 é violação sexual mediante fraude, violência sexual mediante fraude, então processo mediante representação. Também não se processa mediante representação, é ação penal pública incondicional. Fechou? Vou mostrar aqui as alternativas. Lembremos que a resposta na letra B, a importunação sexual não consiste em constranger alguém, mas em se praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso. O cara que esfrega na mulher do ônibus, esse sujeito que pratica essa parafilia, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva, ou a de terceiro, ele comete esse crime do 215. Já 213 fala de constranger, mediante violência, grave ameaça, até conjunção carnal, permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse é o estupro. Tem o verbo constranger. O importunação não tem. 215A. Não confundam, tá? Mas tem outras considerações. Lembremos que casa de prostituição tem ali como elemento dele a exploração sexual. Porque fala manter por conta própria de terceiro, estabelecimento em que ocorrer exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediante ou mediação direta do proprietário ou gerente. Lembremos que somente vai acontecer, portanto, o crime de caso de prostituição se houver o quê? Exploração sexual, ou seja, violação da dignidade sexual. Lembremos aqui que essa jurisprudência de 2018, que está no informativo 631 do STJ, ela fala assim, não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade,
sem nem comprovação de que o réu tirava proveito auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolimento da liberdade de pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal. Não se trata do 229 do Código Penal. Mesmo após as alterações da 12.015 de 2009, que trouxe os crimes contra a dignidade sexual aí, né? Mudou a nomenclatura, tirou a ideia de crimes contra os costumes, a conduta consistente em manter casa de prostituição, ela continua como crime. Porém, nessa nova legislação, exigiu o quê? Exploração sexual, como elemento normativo do tipo. De modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza o crime, sendo necessário para a configuração do delito que haja o quê? Exploração sexual, assim entendida a violação à liberdade de pessoas que ali exercem a mercancia carnal. Fechou? Gente, avança aqui e vamos lembrar que existem várias causas de aumento de pena nos crimes contra a dignidade sexual. Vou mencionar algumas aqui rapidamente. Artigo 226, corra um olho ali. Aumenta a pena de quarta parte se o crime é cometido com curso de 2 ou mais pessoas. Vamos lembrar que a pena também aumenta de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer título tiver autoridade sobre ela. A pena vai aumentar de 1/3 até 2/3 se o crime é praticado em estupro coletivo, concurso de dois ou mais agentes. Parece ter um conflitozinho entre o 1 e o 4, mas se resolve esse aqui, lembrando que esse aqui é para estupro e os outros para qualquer outros crimes contra a dignidade sexual. E o estupro corretivo. Estupro corretivo é para controlar o comportamento sexual ou social da vítima. Tá? Esses aí também são causas de aumento de pena. Vamos lembrar mais que no 234A do Código Penal, a pena do crime vai ser aumentada, vamos lá, de metade a 2/3 se o crime resulta gravidez. E de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível. Vamos tirar daqui. Que sabe ou deveria saber ser portador ou se a vítima é idosa ou portadora de deficiência. A vítima é pessoa idosa, né? Pela nova nomenclatura agora, chama-se pessoa idosa. Vamos lembrar que induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração é crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração e não de rufianismo, porque rufianismo está no 230 e fala de tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem o exerce. Esse é o famoso rufião, tá? E letra E, que estava lá falando do artigo 215, não é 215 o crime de estupro é o 213, tá? E segundo, desde 2018, esses crimes ali, que são definidos nos capítulos 1º e 2º dos crimes contra a dignidade sexual, eles se processam mediante ação pública incondicionada. Já foi ação privada, depois se tornou pública condicionada à representação e agora é pública incondicionada. Fechou? Próxima questão, pessoal. Questão de número 26, Sebrasp. A respeito da extinção de punibilidade, vamos assinalar a opção correta à luz do dispositivo no Código Penal e na jurisprudência dos tribunais. A prescrição começa a contar a partir da data em que a vítima completa 18 anos de idade apenas. É só ver apenas e já começa a desconfiar. Em relação aos crimes contra a dignidade sexual, não. Também crimes de violência que envolvam criança e adolescente. Lei Henri Borel, deste ano. Como é que cobra a questão? 2022. Cobra a questão de último momento. Vamos lá. Letra B. A retratação do agente não extingue a punibilidade. Gente, retratação do agente, em alguns casos, previstos em lei, sim, extingue a punibilidade, como a gente vai ver. Letra C. Só há efetiva extinção de punibilidade quando cumprida a pena privativa de liberdade e adimplido o pagamento da pena pecuniária, ainda que o condenado comprove hipossuficiência. Esse aqui é o caso seguinte: o cara foi condenado à pena privativa de liberdade e também à pena pecuniária. Se ele não tem condições de pagar a pena pecuniária porque ele é hipossuficiente, então não vai ter extinção de punibilidade? Poxa, sacanagem, né?
Então, eles entenderam, pela jurisprudência, que, olha, cumpriu a pena privativa de liberdade, mas não cumpriu a pena pecuniária porque ele demonstrou hipossuficiência, então nós teremos sim extinção de punibilidade. Portanto, aqui está incorreto. Isso é jurisprudência. A importância de estudar jurisprudência. Letra D. Não corre prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final do recurso inadmissível nos tribunais superiores e pendente de julgamento certíssimo. Isso veio com pacote de crime que veio no final do ano de 2019, Lei 13.964 de 2019, com vigência a partir de janeiro de 2020. Portanto, essa é a nossa letra a ser marcada. Ou seja, o sujeito que entrar com os recursos para procrastinar o processo, mas isso aí foi inadmissível nos tribunais superiores, não vai correr a prescrição antes do trânsito em julgado. Muito interessante ver esse dispositivo. Questionado também juridicamente, ver se isso aí não estaria ofendendo o princípio da presunção da inocência, mas não está previsto em lei. Isso aqui foi cobrado exatamente do jeito que está na lei. Tá? A prescrição da pena de multa será sempre de 2 anos? Nem sempre será a pena de 2 anos. Só se ela for a única combinada. Porque se ela não for a única combinada, se ela for alternativamente combinada ou cumulativamente combinada, ela vai prescrever com a própria pena do crime a que ela se relaciona. Fechou? Vamos ver isso aqui? Gente, vamos lembrar que o artigo 111 do Código Penal, que sofreu essa alteração com a Lei Henri Borel, 14.344 de 2022, importantíssimo de ler essa lei. Lembremos que, nesse caso, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr nos crimes contra a dignidade sexual, ou esse ou aqui que entrou, tá? Que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previsto nesse código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal. Tá certo? Letra B, extingue-se a punibilidade pela retratação do agente, nos casos que a lei admitir. Sim, se tiver retratação do agente, vai ter, nos casos que a lei admitir, vai ter extinção de punibilidade. Eu trouxe um exemplo aqui, artigo 143 do Código Penal, falou o querelado, tá? Que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia, vocês queriam falar querelante, né? Querelado não. O querelado, sim, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, ele fica isento da pena, ou seja, aquele sujeito que é o autor do crime, que é o querelado, se antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, ele vai ficar isento de pena. Vai ver o quê? Extinção de punibilidade. Tá? Vamos lá? Se retratou. Previsto em lei. Próximo ponto é lembrar, deixa eu trazer para cá para baixo, para a gente não atrapalhar, é lembrar que na letra C fala, na hipótese de condenação concomitante de pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, ele é hipossuficiente, não impede, não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. Ou seja, ele cumpriu a pena privativa de liberdade, mas só não pagou a multa porque não consegue pagar aquela multa, porque ele é hipossuficiente. Então, nós vamos extinguir a punibilidade dele. Ou seja, julgado de final de 2021. Tá? Código Penal, casos impeditivos da prescrição. Vou lembrar que antes de transitar em julgado a sentença penal, a prescrição não vai correr na pendência de embargos de declaração ou de recursos dos tribunais superiores quando inadmissíveis. Isso aqui veio com o pacote anticrime, chamado de pacote anticrime, final de 2019, vigência a partir de início de 2020, e é uma questão que caiu letra de lei na prova. Né? Prescrição da pena de multa, lá falou que só vai acontecer em 2 anos, exclusivamente não. A multa vai se dar prescrição em 2 anos quando ela for a única combinada ou aplicada. Agora, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando for alternativa ou cumulativamente combinada, ou cumulativamente aplicada. Ou seja, se ela é alternativa ou cumulativa, a multa vai ser no prazo da pena privativa de liberdade. Se ela for a única combinada ou aplicada, vai ser no prazo de 2 anos. Fechou? E vamos partir para a penúltima questão. Em relação a conceitos e previsões presentes no Código Penal, parte geral do Código Penal, vão assinalar a alternativa que for correta, né? Vamos lá. Se o agente ferir alguém com uma faca no pescoço, beleza. Com nítida intenção de matar, ânimos necandi. Mas a vítima foi socorrida e levada ao hospital. E durante a internação, morrer, mas ela morreu em decorrência de quê? Foi da facada? Não. Morreu em decorrência
de uma explosão acidental no hospital. Causa superveniente e relativamente independente que, por si só, causou o resultado. Isso aqui é a teoria da equivalência dos antecedentes causais? Não. É a exceção. Teoria da causalidade adequada. Tá? Você tem que estudar a teoria também. O agente responderá por tentativa de homicídio? Sim, ele não vai responder por homicídio, porque foi uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só causou o resultado. Tá? 13, parágrafo 2º. Mas vamos lá, avancemos. 13, parágrafo 1º. A letra B. Então, vamos marcar a letra A. Já marcamos uma alternativa correta aqui. A indenização por dano causado ao ofendido em decorrência de crime importa a renúncia tácita ao direito de queixa. Não, gente. Como regra, não. Porque está falando de Código Penal. Falou parte geral do Código Penal. Certo? Mas vamos tomar cuidado que a Lei 9.099, ela traz dispositivo que se houver composição civil de danos, o cara abriu mão tanto da queixa quanto da representação. Mas não é o que está previsto no Código Penal. Tá? Uma vez que o fato é incompatível com a vontade de exercer esse direito. Não é incompatível o fato de ter sido indenizado. Está errado. A condenação por crime doloso em sentença irrecorrível é causa facultativa da revogação da suspensão condicional da pena. De novo, a condenação por crime doloso em sentença irrecorrível é causa facultativa, não é obrigatória, da revogação da suspensão condicional da pena. Tá? Próximo ponto. Em caso de erro sobre a pessoa, são consideradas as características da vida real? Não. Vítima real, não. Vítima virtual. E não da pessoa que... Virtual. Saiu um D no final aqui, né, gente? Opa. Minha canetinha ficou louca. Olha lá. Corta isso aqui. Vítima virtual. Minha letra ficou maravilhosa. E não da pessoa que seria alvo da ação. Gente, é a vítima virtual e não a real. Se eu errei contra a pessoa, eu queria matar o meu pai, fui ali e matei o meu vizinho. Eu errei quanto a pessoa, por mais que tenha matado o meu vizinho, vai incidir como se eu tivesse matado o meu pai, como se fosse um parricídio, certo? Letra E. Incide causa de aumento de pena, caso o crime tenha sido executado mediante paga ou promessa de recompensa e em concurso de pessoas. Não, gente, isso aqui é o quê? É causa de aumento de pena? Não, é circunstância agravante em concurso de pessoas e não causa de aumento de pena. Lembramos que no critério trifásico de aplicação da pena, circunstâncias judiciais, que são a pena base, circunstâncias agravantes e atenuantes aqui, e a última é causa de aumento de pena ou diminuição de pena, tá? Então não é o caso aqui, por isso que a letra A é a correta. Vamos mostrar? Gente, vamos lembrar que a teoria utilizada ali é a teoria 13, parágrafo 1º, que a superveniência de causa relativamente independente explodiu o hospital por acidente, e por isso que o cara morreu. Não foi pela facada lá. Mas ele só está lá no hospital porque ele tomou a facada. Mas a superveniência de causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, vai gerar o quê? Que os fatos anteriores, entretanto, impulsa quem praticou. Quem ele praticou, então? Tentativa de homicídio. E não homicídio consumado. Vamos lembrar que a teoria, como essa é a exceção, tá? Teoria da equivalência, da causalidade adequada é exceção no Código Penal, porque a regra é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a tal conhecida como conditio sine qua non, que é a relação de causalidade, que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Fechou? E a letra B? A letra B, vamos lembrar do parágrafo único, importa em renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo, mas não implica essa renúncia o fato de receber o ofendido indenização pelo dano causado. Então, o fato de receber indenização não renunciou ao direito de queixa. Porém, o que se querem confundir aqui, que na Lei 9.099, que a partir do artigo 60 trata dos juizados especiais cíveis e criminais, só criminais, até o artigo 59 são cíveis, então o artigo 60 em diante, juizados especiais criminais, a composição civil vai falar o seguinte, olha, no artigo 74, parágrafo único, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta o quê? Renúncia ao direito de queixa ou representação, mas isso está no 9.099 e não no Código Penal, porque se for no 104 Código Penal, vai estar lá falando que não tem essa questão, tá certo? Fechamos? Avancemos, vamos para a letra C.
Suspensão condicional da pena, artigo 81, a condenação em sentença irrecorrível por crime doloso é causa de revogação obrigatória e não facultativa. Lembra do erro contra a pessoa? É considerada a vítima virtual e não a vítima real. Artigo 20, parágrafo 3º, erro contra a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual crime praticado não isento de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições, qualidades da vítima, a vítima real, senão a da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, que é a vítima virtual. Beleza? E a letra E, crime executado mediante pago ou promessa de recompensa no concurso de pessoas é circunstância agravante e não, como a questão falou, causa de aumento de pena. Termos técnicos têm que ser utilizados o tempo todo. Agravantes no concurso de pessoas, artigo 62, inciso 4, vai falar: executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa, é uma agravante e não uma causa de aumento de pena. E por último, vamos para essa alternativa. A respeito dos crimes contra o patrimônio, vamos assinalar a opção correta, tá, pessoal? Qual que é a opção correta aqui? O rompimento de cadeado e a destruição da fechadura da porta da casa de uma pessoa, rompimento de cadeado, destruição de fechadura da porta da casa de uma pessoa, feitos com o intuito de efetuar subtração patrimonial da residência mediante uso de arma de fogo, ou seja, roubo, são ações suficientes para configurar o crime de roubo circunstanciado. Gente, não é. Sabe por quê? Porque tem uma decisão da STJ que ficou muito famosa, que eles aplicaram a teoria, objetivo, formal. Ou seja, o sujeito ainda estava nos atos preparatórios, ele não ingressou nos atos executórios do crime tão somente quando praticou o rompimento do cadeado e a destruição da coisa, e a destruição da fechadura. Ele teria que ter começado a ingressar nos atos executórios para que pudesse falar que há um crime, no mínimo da modalidade tentada do crime aqui. Portanto, essa questão está errada. Jurisprudência recente, STJ, polêmica, mas está lá. Letra B. É isento de pena todo aquele que pratica crimes contra o patrimônio e desfavor de seu cônjuge. Sim. Durante a sociedade conjugal, sim, isso é uma excusa absolutória. Ainda que haja emprego de violência, não. Não pode ter emprego de violência. Não pode ser roubo, não pode ser extorsão, não pode ter emprego de violência. Mas é isento de pena se nas outras circunstâncias em que não há emprego de violência, sendo crime contra o patrimônio? Sim. Artigo 181, 182, 183 do Código Penal. A Lei 13.1964, pacote anticrime, que alterou o Código Penal, tornou o estelionato um crime de ação pública condicionada à representação da vítima. Como regra, sim. Salvo nos casos em que seja pessoa idosa, tem outros casos, pessoa idosa com mais de 65 anos? Gente, não, 65 anos não. Salvo no caso de pessoa idosa com mais de 70 anos de idade. Confundir aqui geral, né? Geral. Então não é a letra C. Letra D. Quando o crime de esbulho possessório, é praticado com violência, aplica-se somente a pena do esbulho? De jeito nenhum. Aplicar a pena do esbulho mais a da violência. Esse tipo absolve os outros delitos? Não, nada a ver. Esbulho mais a violência. Tá? O roubo em transporte coletivo vazio é circunstância concreta que não justifica a elevação da pena base. Gente, certíssimo, jurisprudência também do STJ, que fala o seguinte: peraí, é circunstância peculiar. O roubo estava num transporte coletivo vazio, não faz sentido tornar essa situação com uma circunstância tal que eleve a pena base do indivíduo. Foi isso que decidiu o STJ. Mas vamos lá ver? Primeira coisa, letra A. Adotando-se a teoria objetivo formal, lá do furto, né, lá do roubo, o rompimento de cadeado trouxe exatamente o que a questão, o que a jurisprudência veio. Eles copiaram e colocaram na questão. Isso que é importante ler. O rompimento do cadeado e destruição da fechadura da porta da casa da vítima, com intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar a subtração patrimonial, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado, que é antes da tentativa. Polêmica demais essa questão. Porém, recentíssima, de setembro de 2021, está no informativo 711 do STJ. A escusa absolutória lá, marido contra a mulher, não pode ser crime patrimonial praticado mediante violência ou grave ameaça. Olha lá, escusa absolutória. É isento de pena quem comete o crime, qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo de quem? Cônjuge na constância da sociedade conjugal.
E 183, não se aplica o disposto dos dois artigos anteriores se o crime é de roubo ou de extorsão, em geral, quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Por isso, não vai ter escusa absolutória naquele caso previsto na letra B. Letra C. Ação penal pública incondicionada, pessoa idosa maior de 70 anos e não 65 anos, como a pena fala. Lembremos, gente, que vai ter causa de aumento de pena de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra a pessoa idosa, ali escrito idosa ainda, ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Para dar a causa de aumento de pena, basta ser idoso. Idoso é quem, gente? Acima de 60 anos, de acordo com o artigo 1º da 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, né? Mas nesse caso aqui, a questão da ação penal pública ser incondicionada vai ser para todos aqueles que tiverem menos de 70 anos, porque se tiver mais de 70 anos, é igual ou menos, né? Se tiver mais de 70 anos, nós estamos falando sim que esse sujeito que é maior de 70 anos, a ação penal vai ser pública incondicionada. Lembramos do esbulho possessório, que é quem invade com violência ou violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais pessoas, terreno ou edifício alheio para fins de esbulho possessório. E se o agente usa de violência, incorre também na pena desta combinada. Fechou? E a letra E? O esbulho em transporte coletivo vazio, copiar também a jurisprudência, para colocar lá na questão. É circunstância que não justifica a elevação da pena base. As circunstâncias concretas do caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. Portanto, de rigor, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativa aos motivos e circunstâncias do crime. Fechou? Dá uma olhadinha no informativo 727 e com isso nós corrigimos aqui, verificamos as 8 questões Sebrasp que caíram neste ano de 2022 para concurso de Delta, de delegado do Estado do Espírito Santo. Desejo excelentes estudos para vocês, tá? Espero que a gente se encontre no próximo vídeo e que a gente esteja aí dedicando para os propósitos de vocês, com dedicação dela. Bacana? Pessoal, a gente se vê. Um abraço para todo mundo. Tchau.